Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do CEMADEM, do DCTA e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje nós vamos discutir justamente o último decreto da EB, o decreto que cria o Conselho Nacional do Espaço. Será que agora vai o Programa Espacial Brasileiro? Mas antes, você vai conhecer um laboratório da Unifesp de São José dos Campos que está utilizando matemática aplicada e tecnologia para resolver problemas da sociedade. Acompanhe. Eu sou Leduino, sou professor da Unifesp na área de Matemática Aplicada e Pesquisa Operacional e aqui nós estamos no laboratório chamado MEMO, Modelos e Métodos de Otimização. Então esse laboratório ele atende principalmente aos alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado em Matemática e em Pesquisa Operacional da Unifesp do ITA, bem como alunos de iniciação científica que trabalham em projetos orientados nessa área. Então nós temos 5 professores e aí diversos alunos, 12 a 15 alunos trabalhando aqui no laboratório. Nossa área é desenvolvimento de modelos matemáticos para encontrar a melhor solução ou uma solução desejada para algum problema da sociedade. Então, trabalhamos aí em diversas áreas. Por exemplo, recentemente nós temos um aluno que trabalha com localização ótima de pluviômetros para prever alagamentos em grandes cidades como São Paulo. Então ele pegou os dados históricos de alagamentos em São Paulo e colocou, dado que, digamos, a prefeitura tem recursos para instalar, por exemplo, 10 pluviômetros, onde seriam os melhores locais para instalar esses pluviômetros de maneira a partir do momento que começa a chover, detectar um alagamento o mais rápido possível para desviar o trânsito ou para evitar tragédias. Então esse é um exemplo. Temos outro projeto aqui que é na área de mobilidade. Então, como agregar transporte coletivo de ônibus com transporte por aplicativo, fazer de maneira integrada, melhorar o serviço para o usuário, minimizar a emissão de gases, por exemplo. Então satisfazer, né, o usuário, atender melhor o usuário e também a questão da sustentabilidade do planeta. Então, são problemas que parecem muito diferentes, né, na verdade, mas no fundo dele tem a modelagem matemática que busca a melhor solução. Qual que é os melhores locais para instalar o pluviômetro? Qual que é a melhor integração ônibus, transporte por aplicativo? Não existe um único modelo para planejamento público. Cada problema, a partir do problema, dos requisitos, das condições, dos objetivos, a gente faz um modelo específico para a situação, né? Então é possível modelar, eu acredito, tem que encontrar a melhor solução para qualquer problema urbano, mas depende muito das condições, dos fatores. Como é que aquilo que o estudante faz aqui se transforma em algum tipo de benefício para a sociedade e a população? Então, boa pergunta. A maioria dos projetos que a gente faz, desenvolve, bem, as teses e dissertações são públicas, elas estão no repositório da Unifesp, todo mundo tem acesso. Os dados e os softwares também hoje são colocados em repositórios, então todo mundo tem, quem quiser acesso a pegar o software e trabalhar e usar, geralmente isso é colocado de maneira pública. E temos parcerias, por exemplo, esse projeto que eu citei, ele foi coordenado pelo professor Antônio Chaves, ele foi feito em parceria com a Prefeitura de Quebec. Então ele faz parte de uma política pública, né? E nós estamos agora, o professor estamos conversando aqui com o Parque Tecnológico também, para a gente tentar fazer o mesmo aqui em São José dos Campos. Então o benefício para a população é imediato, seria a consequência imediata do projeto é a melhoria do transporte público, que é uma necessidade importante. Nesse caso, por exemplo. No outro que eu citei dos pluviômetros, então nós tivemos o Felipe Simoyama, que fez o projeto, né, científico,
publicou o artigo, e nós temos um aluno de iniciação científica, o Vitor, que desenvolveu um aplicativo web gratuito que está disponível, onde quem quiser, uma prefeitura que quiser usar, pode usar essa metodologia que foi desenvolvida. Então é só selecionar a área de qualquer local do mundo, onde quer colocar a máxima cobertura de pluviômetro ou radares, e o software vai dar para ele a solução. Então a gente tem buscado desenvolver aplicativos também amigáveis e gratuitos para a sociedade. Então durante a pandemia nós desenvolvemos aí, buscando ajudar, né, a sociedade, começou 2020 de maneira, né, muito dramática. Então o primeiro foi, a gente chamou de Forecast UTI, que era a previsão de leitos de UTI. Então dado o dado histórico de entrada de pacientes, a gente fazia tinha um modelo matemático que previa de 15, 20 dias quantos leitos de UTI seriam necessários. Então isso foi bem usado aí por cerca de 30 usuários entre hospitais e secretarias de saúde no país, gratuito também. Logo depois nós fizemos imaginando aí, planejando, né, a volta às aulas, que tem que manter o distanciamento, como colocar o maior número de alunos numa sala de aula, mantendo o distanciamento mínimo recomendado pelas autoridades sanitárias, por exemplo, 1,5 m. Então esse é um problema complicado do ponto de vista matemático, porque o nosso grupo tinha uma certa experiência. Esse projeto envolveu alunos de graduação, mestrado, doutorado, professores de computação, de matemática, de pesquisa operacional. Esse aplicativo chama Sala Planejada, ele está no ar ainda, é possível usar também de maneira gratuita, não precisa baixar pelo celular ou pelo computador. Ele foi usado mais de 500 mil vezes no país, mais de 500 mil salas de aula foram planejadas usando esse aplicativo. E o Enem 2021, né, o último Enem, foi todas as salas do Enem o distanciamento foi calculado usando esse aplicativo Sala Planejada. O Tiago é um dos alunos que participaram do desenvolvimento do aplicativo que organizou salas de aula durante a pandemia. Bom, eu trabalho hoje no meu doutorado com otimização não linear. Eu sou docente, já sou docente do Instituto Federal de São Paulo. Fiz meu mestrado aqui na Unifesp. E a ideia de trabalhar com matemática aplicada e junto com outras áreas, né, com colegas da computação, da engenharia, pessoas ligadas aos negócios, economia, administração pública, era uma coisa que me encantava bastante, né? Acho que todo matemático sempre fica um pouco interessado com aplicações. Então, esse programa de doutorado é um programa interessante nesse sentido de trabalhar com matemática aplicada também. Legal. E o seu doutorado, nesse momento, você desenvolveu um aplicativo para organizar a sala de aula durante a pandemia. Isso na verdade foi um projeto paralelo, uma coisa interessante. Um spin-off do seu doutorado. Isso, uma coisa interessante da gente pensar é que a gente que trabalha com ciência mais básica, assim, é muito importante a gente estar preparado para resolver problemas diferentes, né? Problemas que estão aparecendo. Então, basicamente, a área que eu atuo trabalha com problemas grandes e com estratégias de resolver esses problemas que são grandes e são complicados. Problemas que têm muitas variáveis. E ao longo da pandemia da Covid-19, a gente, assim que começaram a surgir as discussões de vacinas e propostas de retomada das atividades presenciais, uma equipe, novamente multidisciplinar aqui da Unifesp, se reuniu para criar um aplicativo, né, uma página na internet, em que coordenadores e diretores de escola pudessem ter a sua decisão de onde posicionar as carteiras dos alunos, né, ter um apoio a essa decisão de uma maneira mais facilitada. Então, não é um trabalho só meu, né, é um trabalho de uma equipe grande, em que tinham pessoas que trabalhavam com programação, pessoas que trabalhavam com a organização do usuário no site, e a minha parte mais específica tem a ver com o problema de matemática, né? Para a gente de matemática, a sala de aula era um retângulo, os alunos eram, né, os lugares de se sentar eram pontos, e o distanciamento
do assento até o próximo assento eram circunferências. Então, enquanto alguém no final desse processo ia tomar a decisão se ia colocar uma carteira ali ou não para aquele aluno, né, tá um pouco mais seguro, né, junto com outras atitudes, máscara, higienização e tal, para a gente da matemática a gente estava colocando círculos dentro de retângulos de uma maneira mais eficiente. Então isso envolve bastante matemática, mas também bastante programação, coisas que a gente já lida geralmente aqui com problemas que a gente chama de problemas de otimização, né? São problemas em que a nossa preocupação é achar qual que é a solução ótima de um problema. Segundo ele, o desenvolvimento do aplicativo com uso imediato pela sociedade trouxe uma satisfação pessoal para a realização da pós-graduação. Quando a gente tenta fazer para 1, para 2, para 3 círculos, isso é uma coisa que a gente conseguiria fazer no papel, com um aluno de colégio e tal. Mas quando a gente pensa em resolver esse problema para qualquer tipo de retângulo e para muitos alunos, esses problemas começam a ficar um pouco mais complicados. Então, a gente dividiu isso em frentes de trabalho. Uma parte dos colegas trabalhou com assentos que poderiam ser móveis, outros colegas trabalhavam com assentos fixos, como num auditório. Então, tem a ver um pouco com esse trabalho e com essa conversa com várias pessoas de várias disciplinas, né? E para você que é docente, quer dizer, fazer um trabalho desse de organização escolar inclusive de nível básico, te dá uma satisfação, assim, uma sensação de dever cumprido? Pô, o meu doutorado serviu também para isso? Ah, sim, porque as pessoas que estão fora assim, do ambiente escolar não têm muita noção do quão complexo é uma escola, da quantidade de problemas de matemática mesmo que tem, né? Organizar um horário é um problema bem difícil, né? Esquematizar professores, horários, salas, laboratórios. Então, a escola, de uma maneira geral, é uma organização bem complexa de se ter, e gera problemas muito mais difíceis, isso sem a gente pensar na questão humana, na questão emocional, na questão psicológica, mas a organização mesmo da escola, a administração da escola, é um processo bem complicado, bem difícil e que tem muitas coisas que podem ser estudadas. Então, a gente ter as coisas que a gente estuda aqui diretamente aplicadas são interessantes. Inclusive, a organização do Enem utilizou o nosso aplicativo para gerar mapas de salas. Então, no começo a gente pensava num impacto, olha, a gente vai ter um impacto aqui com as escolas da cidade, talvez, né, de uma área mais próxima, mas depois que o pessoal do INEP nos procurou e também usou a nossa tecnologia para conseguir gerar os layouts de salas e conseguir aplicar o Enem daquele ano com um pouco mais de segurança e tal. Pensa, né? Tem a ver um pouco com a segurança, mas tem a ver também com o conforto emocional naquele momento, né? Alunos que se prepararam durante muito tempo e que estão ali naquela situação com medo de, né, talvez se infectar. Então, transmitir uma sensação de segurança também é importante nessa receptividade emocional das pessoas, né? Os alunos e os projetos desenvolvidos no Laboratório MEMO de São José dos Campos foram destaque, inclusive, no Cinemac 2022, o Congresso Nacional de Matemática Aplicada Computacional, realizado na cidade de Campinas. Nós apresentamos esse projeto que eu citei dos sensores, esse aplicativo que a gente chama de Alocas, que é de alocar sensores. Apresentamos uma outra solução que a gente desenvolveu de onde devem ficar, por exemplo, carros de uma seguradora, carros de guinchos, né? Onde colocar de forma a atender o cliente que tem um problema em menos de 30 minutos, por exemplo. Então, numa cidade tem uma seguradora, ela quer atender o cliente que fura o pneu do carro, bate o carro, ou a bateria descarregou.
aonde colocar onde posicionar, né, esses veículos que vão fazer o resgate. Então apresentamos esse trabalho também, que foi bem interessante. Apresentamos a disciplina que a gente tem aqui, que é chamada Resolução de Problemas via Modelagem Matemática. Então essa disciplina, os alunos trabalham com problemas reais propostos por instituições, empresas ou cientistas, e eles desenvolvem durante o semestre toda uma solução que vai ser entregue depois e disponibilizada ao público também. Então muitas das soluções que a gente tem proposto aqui têm saído dessa disciplina chamada Resolução de Problemas. A apresentação dessa disciplina lá fez bastante sucesso. É uma disciplina de graduação, mestrado e doutorado. Então ela reúne alunos dos 3 níveis, né? E são propostos problemas reais no começo, e desafios, né? Então são separados e os alunos são divididos em grupos de acordo com competências complementares. Eles vão desenvolver, não tem aula teórica nesse curso, as aulas são mão na massa, os alunos discutindo como que vão resolver, os professores vão orientando, tirando dúvidas e no final entregue uma solução para quem propôs o desafio. Isso está sendo muito interessante porque o aluno trabalha com um problema real, né? Não, bastante interessante mesmo. Tem algum desafio recente aí que você possa citar para a gente? Quem propôs e qual foi a solução? No último semestre nós tivemos, por exemplo, o professor Elias Santos aqui do nosso instituto. Ele é da área de química, né? Ele trabalha com bambu e ele percebeu que o bambu é muito bom para absorver CO2, né? Que é uma questão importante aí da sustentabilidade. Então ele fez uma pergunta, qual o tamanho da plantação que eu tenho que fazer de bambu para, por exemplo, compensar a emissão de CO2 de São José dos Campos? Então essa foi a pergunta que ele colocou, os alunos pesquisaram todos os tipos de bambu, é uma pesquisa interdisciplinar, não é só matemática. Quanto cada um absorve, né, de CO2, o tempo, que tipo de solo, e pesquisaram o tipo de solo que tem em São José dos Campos, e depois extrapolaram, fizeram uma calculadora que está online também. Essa calculadora, o usuário coloca lá, eu quero compensar X toneladas de CO2, quanto de bambu eu tenho que plantar, quantos hectares do bambu tal. Então, dados esses requisitos, a calculadora calculou, você tem que plantar lá 20 hectares de bambu. Então, esse foi um exemplo bem interessante que foi desenvolvido aí no semestre passado. No semestre passado também tivemos mais 2 soluções ligadas à logística. Então, hoje a gente usa muito e-commerce, né? Então, o e-commerce é como que a empresa vai entregar, como que ela vai colocar os produtos dentro dos carros, dos caminhões, qual a rota que esse carro vai fazer para entregar aí no dia seguinte. Às vezes muitas empresas oferecem isso, se você comprar hoje, recebe no dia seguinte. Então, esse é um problema logístico muito difícil de resolver e os alunos apresentaram uma solução integrada, que é como empacotar esse caminhão, esse carro da melhor maneira possível e a rota que cada carro vai fazer. Então, essa foi outra solução. São problemas que não tem nenhum livro a solução, são problemas reais que os alunos têm que... E eles aprendem muito, né, nesse desenvolvimento. Qual que é o perfil do estudante que vocês têm aqui? Tá. A maioria dos nossos alunos hoje, mestrado e doutorado em pesquisa operacional, são aqueles que estão já atuando na área, no mercado. Então, e que voltam entendendo, né, que precisam se desenvolver e para resolver os desafios que eles enfrentam no dia a dia, precisam aí da ajuda da academia, no caso aqui da Unifesp e do ITA. Então, a maior parte dos nossos alunos são esses, que estão no mercado de trabalho e vêm para buscar uma melhor formação. E o aluno que passa por aqui, você disse que a maioria deles já está no mercado de trabalho, mas aqueles que não estão, como é que está a absorção desse pessoal no mercado de trabalho e para onde que eles estão indo? Tem muita gente formando nessa área indo para o setor financeiro. Como é que está aqui pela percepção que você tem? Legal, não, a gente fez até um censo, né, de onde estão os nossos alunos, um por um. Então nós temos 100% de empregabilidade, muitos já entram também empregados, né, mas assim, alguns não, mas é 100%, 75% dos alunos, dos egressos, estão trabalhando no mercado, na área. Tem boa parte em instituições dessas de e-commerce. E-commerce é uma área que tem contratado muito alunos do nosso programa. Tem parte também no setor financeiro, parte em empresas, né, indústria. E 25% está na área acadêmica, então são professores, né, faz mestrado, doutorado e volta para trabalhar na universidade. Então esse é o nosso, hoje, né, é a nossa divisão, 75% mercado, 25% mundo acadêmico.
O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com informações sobre o decreto que criou o Conselho Nacional do Espaço. Um instante só, não sai daí. No apagar das luzes do atual mandato, a Agência Espacial Brasileira publicou no último dia 5 de outubro o Decreto 11.224, que criou o novo Conselho Nacional do Espaço, órgão de assessoramento ligado diretamente à Presidência da República. Segundo o decreto de criação, o órgão tem a finalidade de estabelecer parâmetros gerais relativos à formulação, acompanhamento e à avaliação da política espacial brasileira, além de cooperações internacionais estratégicas para o setor. Ainda de acordo com o decreto de criação, o novo Conselho Nacional do Espaço será formado pelo ministro-chefe da Casa Civil, que vai presidir o órgão, pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, pelo ministro das Comunicações e também pelos ministros da Defesa e da Economia. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e agora a gente vem para o assunto principal desse nosso programa. Entender se agora vai com a criação desse novo conselho para as atividades espaciais brasileiras, para organizar, gerenciar da governança, e para falar sobre isso a gente vai, mais uma vez, contar com a opinião do especialista, engenheiro, atuante na área aeroespacial há mais de 20 anos e que sempre nos ajuda aqui no programa Brasil Consciência a entender quando o assunto é espinhoso. Estamos com ele aqui virtualmente. Zé Bezerra, muito bom dia, obrigado por você ter atendido o nosso convite. Então, agora vai, Zé Bezerra, nós temos um Conselho do Espaço agora acima da Agência Espacial Brasileira para auxiliar a governança, auxiliar o presidente da República naquilo que se refere ao espaço. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, nós tivemos uma grande confusão, né, na área espacial, porque nós tivemos a criação da EB, né, o Programa Espacial data de 1961, né, ou seja, um programa relativamente antigo, né, e a partir de ele era levado, né, ele era gerenciado, né, ou hoje, usando um termo mais moderno aí, ele era governado, né, por uma comissão, né, que era formada basicamente por militares, durante todo o período até 1994, quando foi criada a Agência Espacial Brasileira. Então, a gente precisa entender, com a criação da Agência Espacial Brasileira, de um ponto de vista prático e objetivo, nada mudou naquilo que diz respeito ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ao Instituto de Aeronáutica e Espaço, que eram as duas vertentes, né? A vertente do veículo lançador de satélite e a vertente de satélite e suas aplicações. Então, se criou-se um órgão, e a criação desse órgão, é preciso entender, ele data de 1994, que foi a época daí pós-queda do Muro de Berlim, pós-redemocratização do Brasil, e ele tinha o objetivo de informar a comunidade internacional que o Programa Espacial Brasileiro tinha objetivos civis, né? Então, esse foi uma resposta brasileira. Eu volto a dizer, não há questões internas, há necessidades internas, com a resposta brasileira à comunidade internacional. Bom, isso perdurou aí por várias décadas, esse programa foi dominado, né, durante todo esse tempo, de 1994 até 2018, por civis, né, houve participação militar na direção da EB, mas, em geral, essa participação militar ela estava restrita a uma diretoria, que era a diretoria voltada ao desenvolvimento de veículos espaciais, que eram as atividades do IAE, e, inclusive, ex-diretores do IAE ocuparam essa diretoria e ex-servidores do IAE também ocuparam essa diretoria. Então, foi uma maneira de, vamos dizer, redistribuir o poder, mas agora falava pelo Programa Espacial, a Agência Espacial Brasileira. E, como sempre acontece nesses casos, nós procuramos usar estruturas, ou propor estruturas aqui no Brasil, que já funcionaram no mundo afora, né? E o nosso modelo básico aqui é sempre o modelo norte-americano, né? Então, você criou a Agência Espacial Brasileira, que tem representantes, tem um organograma lá com várias distribuições, tem participação, ou tinha, das universidades, por meio do programa Microgravidade, o programa Unispaço, e tinha participação do IAE, do INPE,
né? E ela tinha um conselho superior, né? E esse conselho superior também ele era minado, né? Ele era mirado no, naquilo que o Eisenhower fez em 1958. Ele estabeleceu um comitê para cuidar das atividades espaciais, e isso perdurou durante muito tempo, durante o governo do John Kennedy, que foi o homem que propôs a ida à Lua. Quem ocupou a função principal nesse comitê foi o vice-presidente Lyndon Johnson, né, que ele era o cara do espaço já. Então ele foi colocado lá por conta disso. Ele era um cara, ele é senador, né, pelo estado do Texas, e ele era o cara assim, dedicado ao espaço. Então isso depois foi interrompido. O governo Bush restabeleceu isso, depois o governo do Clinton acabou, e agora retornou durante o governo do Donald Trump. Né? Bom, mas aí qual é a questão? Então, estou tentando traçar um paralelo entre a nossa estrutura e por que ela foi modelada dessa forma. Assim, existe uma lógica, né, foi seguido algo que funcionou nos Estados Unidos, etc. Bom, e eu me referi, então, que esse programa foi, de certa forma, primordialmente controlado pelos civis, até 2018. A partir de 2018, até antes disso, já começou a haver um certo atrito entre a parte militar e a parte civil. E esse atrito ele se intensificou na época do Halpe, né? O Halpe foi presidente da IBM, foi ministro da Ciência e Tecnologia, porque no início da década de 80, o Halpe e os militares, o Halpe, então diretor do INPE, e os militares, que era a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que era a COBAI, que era a governança era estabelecida pela COBAI, eles tiveram um atrito em função do fato de que o satélite de coleta de dados estava pronto e o VLS não estava pronto. Né? Então, houve um atrito o Halpe acabou sendo demitido do INPE e parece que as rusgas ficaram aí ao longo do tempo. Mas aí, durante o governo Dilma, né, final do governo Dilma e governo Temer, esse conflito entre essas duas vertentes, civil, representada aí, ou liderada pelo Halpe, e a parte militar, começou a surgir. E a razão, né, eu estou explicando tudo isso para que as pessoas entendam de onde é que vem essa sobreposição. Eu vejo muitas pessoas discutirem a legalidade disso, né? Assisti outro dia acho que o Rui Botelho, né? Ele tentando explicar que havia uma incoerência legal nisso, né? Porque um é estabelecido por decreto, o outro é uma lei federal aprovada pelo legislativo, e que, portanto, um decreto não poderia se sobrepor à lei. Eu imagino que ele esteja absolutamente incorreto no que ele diz, mas isso é apenas mais uma demonstração do grau de desorganização e falta de foco e objetivo no qual nós nos encontramos. Então, assim, a gente pode tentar imaginar que há má intenção, que... Não, nós estamos simplesmente perdidos. Essa é a grande questão. Então, a ascensão dos militares ao poder, né, de volta agora, primeiro no governo Temer e depois no governo Bolsonaro, eles começaram a dar as cartas. Né? E, a partir desse ponto, a AEB é, no fundo, um braço, né, que é uma agência civil, vamos colocar dessa forma, foi criada assim, ela se tornou um braço dos desejos militares naquilo que diz respeito ao programa espacial. Então, daí vieram essas ideias que você mostra aí no seu organograma, né? Que tem dois conselhos subordinados à presidência da República, né? E eles vêm disso. Na verdade, é como se quisesse refundar algo, né? Porque a AEB, quando foi criada, é importante, ela era diretamente subordinada à presidência da República. E creio que em 2003 essa subordinação foi extinta. Né? Então, a AEB voltou a ser subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e não diretamente ao ministro. É importante dizer, a AEB ela não chega ao ministro da Ciência e Tecnologia diretamente, ela chega ao intermediário e esse intermediário, então, se dirige ao ministro. Então, tudo isso aconteceu em 2003, né? E isso já revela, de certa forma, como é que a importância das nossas atividades especiais foi caindo nessa hierarquia governamental. Então, você imaginar que você agora vai consertar, né, todo esse arcabouço, criando mais um conselho, pelo que você demonstra aí, nós temos hoje 3 conselhos. Né? São 3 conselhos que gerem as atividades espaciais brasileiras. Então, nós vamos ter, no limite, do nosso programa espacial só vai restar a governança, né? Porque não há nada mais a ser governado. Né? A gente
para aqueles que não são assim, do nosso meio aqui, que não acompanham muitas atividades, né, eu posso dizer de uma maneira muito clara e objetiva que tanto o IAE, né, com o Instituto de Aeronáutica e Espaço, subordinado ao Comando Aeronáutico, quanto o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, subordinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, essas instituições estão próximas ao fim, né? Elas estão próximas àquilo que os cientistas aí gostam de dizer, próximo ao ponto de não retorno, ou seja, quando você não consegue mais recuperá-las. Tá? E isso é consequência de anos de descaso, né? Então, essas instituições foram envelhecendo, os seus órgãos superiores, a sociedade, de uma maneira indireta, no caso do IAE, o próprio Comando Aeronáutica, não mais vislumbra a importância, por exemplo, o IAE, eles se perguntam, né? Não publicamente, mas nós sabemos disso, para que serve o IAE, o que vocês fazem aí? Né? E eles têm, assim, as razões deles, só que eles precisam relembrar que durante todas essas décadas em que nós fomos entrando nesse processo de decadência institucional, nós fomos comandados por eles próprios. Né? Então, assim, não cabe agora culpar a nós, né? Eu não estou mais lá, mas passei mais de 30 anos lá, não cabe mais nos culpar pelo que ocorreu. Né? Eles estiveram sempre na direção disso. E o mesmo vale, né, para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, você imaginar que o nosso problema é o estabelecimento de uma comissão desse tipo, eu acho que é fugir do problema. Né? Eu acho que realmente é você não ter o menor entendimento daquilo que se passa. Então, primeiro, para que você tenha uma governança, você precisa ter objetivos. Né? Você não começa pela governança, né? Você começa pelo objetivo. E, a partir do objetivo, você também estabelece os recursos. Né? E, a partir dos recursos, você, então, vai agora estabelecer uma governança, né? Uma estrutura gerencial, administrativa, né? Técnica também, científica, para levar isso adiante. Né? E nós hoje não temos nada disso. Hoje, então, nós estamos à deriva, basicamente, é o que acontece, né? E isso se intensificou mais ao final. Por quê? Porque a partir do 2018, para colocar aí na linha do tempo da história, a aeronáutica, né, que é responsável, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, que é um documento de 2012, o Programa Espacial de Sistemas Espaciais, que é um documento de 2018, que foi estabelecido pelo Comando da Aeronáutica, ele estabelece aí alguns satélites, né, para uso na área de defesa. Né? E quando se fala defesa, na verdade, é preciso entender, são satélites úteis ao país. Comunicação, meteorologia, mas com aplicação mais voltada para a área de defesa. Então, não tem nada errado nisso. Só que me impressiona bastante que a aeronáutica só tenha se dado conta dessa importância dessa área espacial, basicamente 60 anos depois da era espacial. Né? O primeiro satélite, o Sputnik, é de 1957. O PES é de 2018. Então, 60 anos depois, as nossas Forças Armadas, a aeronáutica, então, descobre que o uso de satélites é importante para a defesa do país. Né? E eu me refiro à aeronáutica porque, dentro da Estratégia Nacional de Defesa, esse componente, né, pertence à aeronáutica. Então, não foi a aeronáutica que se arvorou ao direito de cuidar disso, não. Essa missão, esse dever, lhe é conferido pela Estratégia Nacional de Defesa. Né? Então, não tem nada errado com isso. Mas, convenhamos, é uma coisa surreal, né? Que 60 anos depois nós tenhamos descoberto que os satélites também têm aplicação na área de defesa. E aí surgiu o conflito. Porque o que acontece? Os recursos, hoje, para quem não sabe, é da ordem de 60, 50 milhões de dólares por ano. Você vai depois poder exibir esse slide aí, os dados de 2021. Né? Nós somos um pingo. Né? Quando você olha para o orçamento espacial mundial, o orçamento brasileiro é um pingo. Então, nós temos um pingo de orçamento e, com isso, nós queremos desenvolver veículos lançadores de satélites, ou pelo menos dizemos que queremos desenvolver satélites, aplicações e também adquirir tecnologia, ou seja, satélites internacionais para nossas Forças Armadas. É claro que não tem recurso para isso. Então, é aí que está essa disputa. Quem está no poder tenta agora criar mecanismos, que são esses conselhos, novos conselhos, de tal modo a impor, né, a sua vontade. Né?
E isso não pode dar certo. Tá? Como também não estaria certo, né, agora que nós vamos ter uma mudança de governo, e também que os civis, né, venham a fazer uso agora da ascensão natural que eles terão nesse novo governo para limitar, né, o acesso da, dos militares a dispositivos espaciais. Então, assim, isso parece um pouco, de certa forma, eu vou usar uma metáfora aqui, se você tem dois filhos, né, eles começam a brigar, papai e mamãe têm que ir lá, né, e tentar apaziguar e chegar num acordo. E papai e mamãe fazem isso baseado em argumento, mas também baseado na autoridade. Então, essa autoridade ela virá, basicamente, eu espero, pelo menos que venha, de um civil, mas um civil que tenha a visão do que é a parte civil do programa espacial, que por isso existe a EB, e a parte militar representada pelo PES. Né? Então, não é você optar por um ou por outro, mas é necessário conciliar. Um satélite como o Amazônia, por exemplo, foi lançado, se não me engano, o ano passado, né, fevereiro, se não me engano, eu perdi um pouco a referência do tempo aqui, e agora deseja-se fazer o Amazônia 2. Não pode ser uma coisa apenas do INPE, né? Ou da Embrapa, ou sei lá, de quem quer que seja, da EB. Será que nós podemos colocar cargas úteis nesse satélite que atenda os interesses das suas armadas nacionais? Se podemos, vamos colocar. Então, eu acho que falta um pouco de bom senso, de diálogo, porque, do contrário, nem as Forças Armadas terão os satélites que ela deseja e necessita, nem a parte civil terá aquilo no que trabalhar, porque faltarão os recursos financeiros. Não haverá milagre, mesmo com essa mudança de governo, ninguém deve esperar um aumento substancial nos recursos disponibilizados à área espacial. Esses recursos inexistem, tá, no momento atual. Então, assim, é preciso ter um pouco de bom senso, de diálogo e de compreensão de ambas as partes. Mas, se você pergunta se esses conselhos vão resolver isso, você me desculpe pela resposta, mas isso é patético, entendeu? Assim, essa ilusão de que isso vai resolver, né, o nosso problema. Nosso problema não é esse. Quer um outro dado sobre o tamanho do buraco do Programa Espacial Brasileiro? O nosso LIT, o Laboratório de Integração e Testes, toda a área ampliada do LIT, que consumiu milhões em recursos para poder testar satélites de grande porte, está desligada para economizar luz. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com mais informações sobre esse assunto. Terceiro bloco, Programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a questão do Programa Espacial Brasileiro e a criação de um novo conselho de governança para definir aí as prioridades, aquilo que vai ser feito. Nós estávamos falando no bloco anterior aqui com o nosso Bezerra, é o nosso consultor para esses assuntos, sobre todos esses problemas que decorrem aí da governança e por que a gente fica patinando, né? Para a gente tentar entender um pouco dessa confusão que se formou, porque, Bezerra, o nosso telespectador, as pessoas que acompanham o programa, que comentam lá nas nossas redes sociais, a gente tem muito aficionado, interessado e que acha que o Programa Espacial Brasileiro está caminhando. Aí você fala que a gente está perto do fim, essas pessoas se assustam e acham que você, de repente, está exagerando, que a coisa não é exatamente dessa forma, sabe? Então, para que as pessoas entendam, a gente estava conversando aqui informalmente antes da gente começar a gravação. Vamos mostrar aquele primeiro slide que você me apresentou, em que coloca lá, lado a lado, o programa que é o PESE, né, do Estratégico Militar, e o programa civil. Vamos mostrar aquela figura para o nosso telespectador, por gentileza. Então, vamos lá, pessoal. O PNAE, né, ele já é uma consequência da criação da Agência Espacial Brasileira. Né? E esse slide aqui, eu devo dizer, ele foi obtido, está livre aí na internet, mas ele foi produzido, vamos dizer assim, pelo setor militar do Programa Espacial Brasileiro, ou seja, pelo PES. E o autor, né, desse slide estava tentando mostrar uma realidade. Né? A realidade é o seguinte: nós temos o PNAE, do qual não está aparecendo aqui. Você tem a EB aqui, você tem o INPE, tem o CTA e depois o SGDC.
O SGDC, então vocês por enquanto esqueçam aqui o PES, né? O SGDC é o satélite de geoestacionário de defesa e comunicação estratégica que foi lançado em 2017. O SGDC, ele na verdade, ele é uma demanda do Ministério da Defesa. Vocês estão vendo aqui o Ministério da Defesa. E aqui começaram os problemas, né? Em onde é que está esse problema aqui para as pessoas entenderem? Então, a defesa tinha essa demanda, o governo da época encampou essa demanda, porque é uma demanda bilionária, bom que se diga, o SGDC foi uma demanda bilionária. Então, a defesa queria esse satélite, porque ele necessitava, né? E o lado civil, aqui volta a figura do Hawk, né? O lado civil interveio, né? Porque tinha o poder, e disse, não, esse satélite ele pode ter uma parte aí militar, mas também vai atender uma parte civil. Então, quer dizer, a parte militar, ela foi nesse momento aí, nessa época, 2015, 2014, ela foi, entre aspas, enquadrada pelo mundo civil, né? O que não é nenhum problema, né? Porque nós vivemos numa sociedade civil. O militar, né, as Forças Armadas, são parte dessa sociedade, parte desse Estado. Então, quando eu digo enquadrada, diz o seguinte: prevaleceu a visão civil de que não faria sentido o Brasil gastar bilhões para desenvolver um satélite geoestacionário, né, para comprar, na verdade, ele foi comprado, e que o mundo civil, a sociedade civil, não pudesse fazer uso dele. Mas, obviamente, como sempre acontece, essa coisa causa assim, constrangimento de parte a parte, né, do lado civil e militar. E nessa época, em 2018, isso já é 2018, foi então publicado o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, esse só das Forças Armadas. Então, é como se as Forças Armadas tivessem produzido um documento, na verdade, ela é o FEI, né, como se tivesse, ela produziu esse documento, no qual ela elenca as suas necessidades no que diz as suas necessidades espaciais no que diz respeito à defesa. Então, aqui agora ficamos com dois mundos paralelos. Ficamos com o mundo civil, que é o PNAE, que é desde a criação da EB em 1994, e agora temos o mundo militar, que é o PESE a partir de 2018, valendo frisar que o PESE é também consequência da Estratégia Nacional de Defesa, que é um documento de 2012. E é esse documento de 2012 que estabelece que aquilo que diz respeito à área espacial está subordinada ao comando da aeronáutica. Então, não foi a aeronáutica que tomou isso para ela, não, a aeronáutica estava cumprindo a sua função. Tá? Bom, mas aí temos o atrito. Né? Aqui que está o problema. E a aeronáutica reconhece isso aqui. Né? O autor desse slide diz programas não harmonizados. Isso aqui não fui eu que produzi esse slide. Esse slide eu peguei como está aí da internet. Né? Então, é aí que está o problema. Eles não estão harmonizados e o que eu percebo é que, com a ascensão do último governo, né, que está de saída agora, que é o governo atual, o governo de Jair Bolsonaro, os militares ascenderam ao poder. E eles hoje eles controlam isso aqui, que já controlavam, mas hoje controlam isso aqui também, com exceção do INPE. Né? Mas ele também controla o INPE no sentido de que as verbas do INPE, né, elas são dependentes, né, das decisões que essas pessoas aqui tomam nesse contexto. Né? Então, você tem a IB sobre um comando militar, né? Quer dizer, é um militar da reserva, mas é alguém que, né, que tem experiência aí na área, mas é um militar. Então, um representante militar como presidente da IB. Então, quer dizer, hoje, quem dá as cartas nesse aspecto total aqui da área espacial e foi logo com a saída do Ricardo Galvão, também, bem lembrado, exatamente, entendeu? Então, veja, o INPE, né, todo o resto aqui, a EB, CTA, militar, o estranho no ninho, quem ficou aqui foi o INPE, e foi o que mais sofreu, né? Foi o que mais sofreu nessa história. Mas eu creio que é o seguinte, então, essa confusão, ela não vai ser desfeita agora, porque os civis vão provavelmente retomar um certo controle sobre, né, o PNAE, etc., essas coisas não se resolvem desse jeito. Né? Isso não é brincadeira de criança. Né? Essas coisas é o seguinte, as Forças Armadas têm suas demandas, a parte espacial tem as suas também, e como os recursos são muito limitados, né? Veja, o nosso orçamento é da ordem de 60 milhões de dólares por ano. São muitíssimo limitados. Você agora tem que tentar concatenar isso aqui. Tá? Então, o desafio, se eu fosse
dar uma opinião, dar um parecer para o governo que vai entrar, eu começaria por aqui, por esse slide, né, e estabeleceria aqui um grupo de pessoas que pudesse discutir isso aqui de uma maneira desarmada, né, e que pudesse, então, compatibilizar as necessidades do país com os recursos que o Estado pretende disponibilizar para essas atividades. A partir daí, aí nós vamos discutir os outros detalhes. Mas você imaginar que você vai criar uma comissão com 10, 20, 30 pessoas, não importa a qualificação das pessoas e que vai resolver isso, não vai. Né? Essa decisão aqui ela é política. E ela não é assim só no Brasil, ela é assim também nos Estados Unidos. Né? Então, assim, ela continua sendo uma disputa entre os dois braços. Né? O orçamento, vamos fazer um exercício aqui só intelectual. Nos Estados Unidos, o orçamento disso aqui é superior ao orçamento disso aqui, da parte civil. E quem decide isso? É o Estado, é o sistema político, é a democracia. É assim que é definido. Entendeu? Então, essa é uma questão muito relevante. A gente precisa melhorar o nível da discussão e ter a compreensão de todas essas coisas. Um ou outro lado desejar impor a sua vontade, porque no passado era assim, olha, o passado, você me provocou aí dizendo que aqueles que nos ouvem ficam às vezes um pouco desapontados, né, que não ouvem esse meu comentário, é o seguinte, o passado não serve, parte dele não serve de currículo, porque foi esse passado que nos trouxe ao ponto atual, em que eu afirmo aqui, sem nenhum medo de errar, que tanto as atividades a cargo do DCTA e, respectivamente, o Instituto de Aeronáutica e Espaço e o Centro de Lançamento de Alcântara estão à deriva, ou seja, eles estão próximos do ponto de não retorno, próximo daquele ponto que não há como você recuperar aquilo, e o mesmo é válido para o INPE. Tá? Então, assim, precisamos de adultos para que a gente não jogue, né, a água da bacia fora com o bebê junto, né, ou com os bebês, no caso. Tá? São os bebês assim, um pouco antigos já, né, com 60 anos aproximadamente, ou mais, mas a gente tem essa responsabilidade perante o país. Agora, Bezerra, a gente tem no cenário seguinte, uma agência espacial brasileira na ascensão desse governo militar com o Moura, que se esforçou bastante, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, talvez pelo perfil do ministro, astronauta, de propagar uma retomada do programa espacial brasileiro. Teve assinatura de convênio para o Brasil participar da missão Artemis, teve anúncio da retomada de Alcântara, né? Nós estamos aí, supostamente, às vésperas do lançamento de um foguete coreano em Alcântara, que eles prometeram para acontecer ainda esse ano, com o Cisnave a bordo. Nós já conversamos a respeito desse assunto, Cisnave que foi desenvolvido por VLS. Há poucos dias, né? A Agência Espacial Brasileira realizou o lançamento de um VSB-30 lá de Alcântara. Para quem não sabe, um foguete já consolidado, construído há bastante tempo, projetado há bastante tempo aqui pelo IAE, e que inclusive já até passou a sua propriedade intelectual para a Vibraz. E nós temos no dia 4 e 5, né, de outubro, ou seja, poucos dias depois da realização do primeiro turno, a mudança no Conselho Geral da EB e a criação desse novo Conselho Espacial. Tem alguma relação, ao seu modo de entender, pela experiência que você tem, a transição de governo e essas mudanças todas? Foi o canto do cisne desse atual governo tentar deixar alguma coisa? É parte do processo? Está acontecendo naturalmente? O que você pensa sobre isso? Veja, eu imagino que seja um processo que já vinha, né, sendo ventilado, mas é claro e óbvio, né, que com o resultado do processo eleitoral e com a existência de apenas de mais 2 meses de mandato, isso tudo é acelerado. Né? E não estou dizendo também que isso seja ilegal, imoral, nada disso. Ou seja, é um processo. Ou seja, eu tenho minhas ideias, eu estou aqui no poder e eu vou tentar estabelecê-las aqui. Né? Sei até quando eu vou ficar. Não, eu já sei, só fica até dezembro, entendeu? Assim, mas vou deixar aqui aquilo no qual eu acredito, que eu acho que é importante para mim. Perdão, desculpa lhe interromper. É que na data da criação do Conselho, dia 5, ainda não se sabia se venceria ou não
o segundo Sim, turno, sim, né? Ainda. sim, 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 mas independentemente disso, né, já tinha a gente tinha uma ideia, né, já tinha passado o primeiro turno, né, então a gente tinha uma ideia do que poderia ocorrer, tá? Então, assim, eu gosto de separar um pouco essa questão da política, porque, veja, eu considero esses atos, na verdade, irrelevantes, tá? Essa é a minha opinião, assim, muito clara, muito cristalina, que esses atos de criação dessas comissões ou não, até porque, como são decretos, eles também podem ser substituídos por outros decretos, né? A legislação, ou seja, aquilo que, né, que consta, aprovado pelo Legislativo brasileiro, né, pela Câmara dos Deputados, aquilo é o PNAE, né? Aquela estrutura da EB, com o seu Conselho Superior e etc. Todo o resto é criado por decreto. E, obviamente, se no dia 1º de janeiro, ou 2 de janeiro, ou 3 de janeiro, o próximo governo quiser mudar aquilo tudo, ele muda. Mas o que eu acho é que tanto a permanência do que você aí apresentou, como uma eventual mudança vinda do próximo governo nesse contexto burocrático administrativo, ela é irrelevante, né? Ela é irrelevante. Eu digo que ela é relevante pelo seguinte, porque eu ouço, né, eu acompanho um pouco, eu acompanho um pouco porque exatamente assim, eu digo que a qualidade do que vem, né, do que eu ouço, é sempre uma qualidade, eu digo, bastante baixa, entendeu? E eu digo baixa porque eu leio sobre o mundo inteiro e leio coisas consistentes que eu já consigo, mesmo quando é fora do Brasil, eu consigo ler, né? Por exemplo, a pessoa, você falou do programa Artemis. O programa Artemis, por enquanto, para mim é uma miragem, entendeu? Porque o programa Artemis diz que vai levar o homem e a mulher à Lua, né? Mas quando você, isso é o que as pessoas repetem e elas vivem a repetir isso aí, né? Quando você vai ler mais profundamente, você vai observar que, primeiro, e tem um voo aí que está sendo adiado ad eterno, que é o do SLS, que é o Space Launch System, né? E que custa uma fortuna assim inimaginável, né, ao cofre do governo dos Estados Unidos, né? E mais aquele projeto realmente estabelecido na Lua, ele está longe de acontecer, porque você precisa ainda de um componente que chama Gateway, que é uma estação espacial que vai ficar em órbita da Lua, e ninguém tem previsão de quando isso vai ficar pronto, e também do HLS, que é o Human Landing System, que é o sistema de pouso humano na Lua, que está sendo desenvolvido pela SpaceX. Então, assim, quando eu adoto esse tom crítico, né, eu não só faço em relação às atividades espaciais brasileiras, eu consigo entender o que está acontecendo no mundo e consigo também ter esse sentimento crítico. A diferença é que lá pode atrasar 5, 10 anos, mas isso vai acontecer, né? O que eu percebo aqui é que nós estamos vivendo de ilusão. E quando você menciona que essa adesão do Brasil ao programa Artemis ou a comercialização de Alcântara, isso para mim são balões, né, que são criados num sentido de informar ou de perturbar a sociedade, no sentido de dizer o seguinte: ó, nós estamos vivos, nós temos um programa espacial, mas nada aquilo não tem consistência pura, aquilo é um balão, né? E ele começa a subir e uma hora ele estoura no ar, né? Porque é o que vai acontecer com os balões, tá? Então, assim, existe um comportamento recorrente nesse processo. São uma série de narrativas, né, que é feita nesse processo, que mantém sempre o assunto na mídia, né, mas nada daquilo se efetiva. Né? Você acabou de citar o lançamento do VSP-30, me espanta, né, como alguém, né, brasileiro, eu trabalhei no VSP-30, que eu fiquei surpreso quando alguém me disse: olha, foi lançado no VSP-30. Eu disse: pô, mas eu não sabia. Né? E eu digo assim: o senhor não sabia? Eu acho que quase ninguém sabia, né? Porque eu sou um cara interessado nesse assunto, né? Então, assim, por que eu não sabia? Porque talvez não tenha sido dado a propaganda, né? O marketing devido a essa coisa. E é uma coisa muito importante, porque eu não sei a última vez que nós lançamos um foguete espacial no Brasil, né? E por foguete espacial é bom sempre frisar, foguete que ultrapassa a altitude de 100 quilômetros. Se você lançar algo que não atinge 100 quilômetros, não é espaço. Você lançou alguma coisa para cima, tá? Então vamos deixar claro, estou falando de espaço. Espaço é tudo aquilo acima de 100 quilômetros. E eu também não sei nem os resultados desse voo, não sei como é que foi. Né? E os da NASA eu acompanho, os da Índia eu acompanho, né? Os do Japão eu acompanho, né? O da SpaceX eu acompanho.
Então, quer dizer, se eu sou capaz de acompanhar tudo isso, né, de outros países, essa informação está disponível, porque é importante para eles disponibilizar essas informações, porque é uma maneira de fazer marketing. Eu pergunto a você, né, e talvez você possa até tentar fazer um programa, eu sugiro aqui, sobre o último voo do BSP-30. Nós vamos explorar, porque é uma coisa nossa. Talvez as pessoas não achem que seja uma coisa muito importante, mas foi nossa, nós fizemos, teve esforço nacional nisso aí, de pessoas, de instituições e de recursos também nacionais, né? Então, assim, nós estamos realmente assim, à deriva, né? E devo dizer, né? Não será com comissões A, B ou C ligada à presidência ou não que vai resolver isso, tá? Até eu vi uma foto, né, que aparecia em um desses conselhos, que ele era capitaneado, né, pelo chefe da agência de inteligência, né, esqueci o nome, gabinete de segurança, GSI, gabinete de segurança institucional, né? E eu não vejo naquela pessoa, né, que eu esqueci o nome, é um general, né, o general do Exército, já da reserva, eu não vejo nenhuma capacidade dele para gerir isso aí, absolutamente nenhuma. Então, por isso que eu digo, é um braço burocrático, né? Junta lá um monte de gente, faz uma reunião, mas dali nada ocorre. Então, essa é uma questão muito relevante em relação às atividades espaciais brasileiras. Tá certo. Eu quero agradecer demais ao Bezerra. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente segue tentando entender e explicar para vocês o que se passa no programa espacial brasileiro, mesmo que as notícias não sejam lá tão animadoras. O programa Brasil Consciência volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!